Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, bom dia e bom desfrute. Imersão ultra refinada na palavra profética. Mensagem 53. Judá se destaca em meio a grande pressão. Senhor Jesus, amém. Segunda-feira, dia 27/4/2026. Ponto 1. Judá, filho de Jacó, experimentou uma virada significativa na própria vida e na execução da vontade de Deus. Esta é a mudança que nos revela como a tribo de Judá veio a se tornar a tribo da realeza, da qual descendeu o Cristo, o leão da tribo de Judá, Senhor Jesus, amém. Com isto, disse Judá a Israel, Gênesis 43, do 8 ao 9. Com isso disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo, e nós iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. E eu serei responsável por ele. Da minha mão requererás. Se tu não o trouxer, e não tu puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Gênesis 44, do 32 ao 34. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com o meu pai, dizendo: se tu não tornar-te a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba para seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo? Senhor Jesus, para que não veja eu o mal que o meu pai sobrevirá. Senhor Jesus, Apocalipse 5:5. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Senhor Jesus. Ponto 2. José parecia destinado a ser a tribo principal no exercício da realeza, como continuidade do pai, Jacó, em seu aspecto reinante. No entanto, a partir de Gênesis 43, vemos uma transferência da representação do reino de Deus, de José para Judá. Senhor Jesus, Gênesis 38, 11 e 12. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu filha de sua, mulher de Judá. E consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira, o Adulamita. Senhor Jesus, Gênesis 43, 8 e 9. Com isso disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nós levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se tu não o trouxer e não tu puser a presença, serei culpado contigo para sempre. Gênesis 44, 32 ao 34. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com o meu pai, dizendo: se tu não o trouxer, se eu não trazer-te, tornar a trazer-te, serei culpado
para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo meu, Senhor. E o moço que suba com seus irmãos, porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que o meu pai sobrevirá. Senhor Jesus. Ponto 3. Por meio de sua nora, Tamar, Judá permaneceu a importância percebeu, Senhor Jesus, de novo. Por meio de sua nora, Tamar, Judá percebeu a importância da descendência como sua atitude. Tamar suscitou descendência para Judá e Deus a honrou. Esse episódio evidencia o valor que Deus atribui à frutificação. Ele deseja que sejamos fecundos para que sua vida se multiplique e assim ele exerça seu domínio sobre a terra. Gênesis 1, 27 ao 28. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 12, 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gênesis 13, 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Gênesis 38, 25 ao 30. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, a este cordão e a este cajado? Reconheceu-lhe Judá e lhe disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado, e disse: este saiu primeiro. Mas, reconhecendo-lhe a mão, saiu o outro, recolhendo-lhe a mão. Mas, recolhendo-lhe a mão, saiu o outro. E ele disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Ponto 4. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, glorificando-o, e ele se tornou o Espírito pronto para dar água às pessoas. E esta água é esta água que dá vida. Hoje temos a vida de Deus em nós, porque ele se tornou o Espírito, e essa água sacia a nossa sede. João 7, 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber, e os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus.